pessoal, eu sou o Marcelo Molina e através deste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a Ender 5. Eu terminei de montar a impressora e já tive alguma experiência com ela e já vou falar para vocês quais foram as experiências, quais as vantagens, as desvantagens que eu encontrei, se a impressora é uma impressora que vale o preço que cobram por ela. Mas enfim, se você ainda não é inscrito no canal Moltech, se inscreva agora no canal Moltech, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque este é apenas o segundo vídeo, o primeiro foi do unboxing, mas muitos outros vídeos virão pela frente. Ainda vem os vídeos aí de impressões, os vídeos de upgrades, né, um vídeo de comparação. Inclusive eu pretendo fazer uma comparação entre ela e a Two-Tree Sapphire. Colocar as duas para imprimir uma do lado da outra, para ver qual que imprime mais rápido, qual que imprime com melhor qualidade, enfim. Coisas desse gênero a gente vai testar aqui pelo canal Moltech. Então, se você não é inscrito, inscreva-se agora, porque definitivamente você, com certeza, vai querer assistir esses vídeos, não é mesmo? Então tá aí, clica aí no botão subscribe ou no botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho para que você receba notificações acerca de conteúdo novo no canal. Mas faz isso agora, para aí, um segundinho de nada que você clica em cima, não paga nada, é totalmente gratuito e ajuda o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Tá aí a impressora, tá imprimindo, né? Coloquei para imprimir um blower, tá com um pouco de fiapo aqui, que eu acho que eu exagerei novamente na temperatura. Já fiz alguns testes bem bacanas com ela e a gente vai ver aqui, vai fazer uma avaliação. As vantagens da impressora Ender 5 são as seguintes. A primeira vantagem, ela é uma impressora muito fácil de montar, super simples, ela já vem pré-montada. Eu acho que eu gastei cerca de 2 horas máxima montando aqui essa impressora, porque realmente não tem nenhum segredo, é tudo muito fácil, desde as conexões aqui, não tem muito o que errar, e até mesmo as conexões dos fios. Então eu achei uma impressora super simples de montar, muito tranquila, não precisa ser nenhum especialista, não precisa conhecer de eletrônica. O mínimo que você puder, se você conseguir ler o manual dela, eu acredito que você será capaz de montar a impressora. Aliás, nem precisa de ferramentas especiais, porque no kit já vem todas as ferramentas necessárias para você montar o kit. Na própria impressora você também encontrará um manual estampado com todas as instruções ensinando passo a passo como montar a impressora. Um dos pontos fortes desta impressora definitivamente é a montagem dela. Outro ponto muito forte nessa impressora e bastante atraente é que o frame dela é um frame muito rígido, construído com perfis 20x20 Open Build e perfis 20x40. Nas laterais dela existem algumas entradas que possibilitam, por exemplo, você fechar a impressora. Em outras palavras, você pode comprar uma placa de acrílico, vidro ou qualquer outro material que você tiver em mãos e encaixar nessas aberturas aqui, fazendo com que ela se transforme numa caixa fechada. Então isso é muito interessante, especialmente quando o assunto é a impressão de ABS. Então isso é mais uma vantagem. O frame dela é muito sólido, rígido, não vi nenhum problema na construção dele, muito pelo contrário, isso é um quesito que está acima de qualquer avaliação, porque é bastante eficiente para o que a impressora se propõe. Outra vantagem dessa impressora é que o sistema dela é um sistema cartesiano simples, é um sistema que funciona muito bem e funciona na Ender 3. Na verdade, a Ender 5 nada mais é do que uma Ender 3 montada num frame quadrado, nessa caixa que vocês estão vendo. Ela não é uma impressora Core XY, ela é uma impressora cartesiana. Você tem aqui o eixo Y, que é esse motor maior que eu tenho aqui atrás, né, que tem um eixo que atravessa de um lado para o outro. Você tem o motor do eixo X, que fica o tempo todo indo para frente e para trás à medida que a impressora vai trabalhando e imprimindo. E você tem o motor do eixo Z, que é o que suspende e desce a plataforma da impressora. Então é um sistema cartesiano simples, igual ao da Ender 3, não tem diferença nenhuma. Eu acredito que na construção dessa impressora a única coisa que muda com relação à Ender 3 é
somente o frame. Todo o restante é basicamente a mesma coisa. A eletrônica, a placa de circuito, os componentes, a extrusora, o hot end, tudo mais, o carrinho e até mesmo os rolamentos são idênticos da Ender 3. Então não se pode esperar resultados muito melhores que a Ender 3, porque a gente tem aqui nada mais nada menos que uma Ender 3 montada em um frame diferenciado, melhor do que o frame original da Ender 3. Qual é a grande diferença? A diferença é que o frame da Ender 3 fica o tempo todo balançando, levando para frente e para trás o eixo Y ou a cama da impressora, que é pesada e provoca um problema muito grande com inércia, fazendo com que o frame todinho se mova. E isso introduz imprecisões na impressora ou na impressão. Ao passo que essa impressora aqui, ela trabalha basicamente deslocando o eixo Y e o X, enquanto a cama fica totalmente parada. Isso naturalmente provoca uma precisão maior. O resultado tende a ser melhor, mais preciso que a Ender 3. Não significa que você não vai conseguir tirar uma impressão de qualidade na Ender 3 e não significa que a impressão dessa impressora vai ser maior, com uma qualidade maior. A concepção desse sistema necessariamente implica em ganhos com relação à concepção ou à estrutura do frame da Ender 3. Bom, é uma impressora mais rápida que a Ender 3. Agora, neste exato momento, ela está imprimindo a 80 milímetros por segundo. Ela não consegue atingir velocidades muito maiores porque ela carrega o tempo inteiro um peso muito grande no eixo X, né, no carrinho do eixo X, onde você tem o motor do eixo X que é conduzido para frente e para trás o tempo todo. Por esse motivo, ela não consegue atingir uma velocidade tão grande, mas ela consegue atingir 80 milímetros por segundo com precisão. Sabe que quem tem uma Ender 3 sabe que para você conseguir uma precisão razoável, a impressão da Ender 3 não pode passar muito os 50 milímetros por segundo. E fora outros ajustes que são necessários a fim de evitar a flacidez ou a movimentação excessiva, a vibração do frame da Ender 3. Com essa daqui, o problema é muitíssimo reduzido, então você consegue ter, digamos, basicamente a mesma qualidade que uma Ender 3, imprimindo em 80 milímetros por segundo. Outra vantagem dessa impressora é que ela já vem também com esse tapete magnético, que é colocado sobre a cama e você pode remover e depois desprender a peça com muita facilidade do tapete magnético, mas é muito bom para imprimir PLA. Para ABS já não é muito bom porque a temperatura exigida na cama da impressora é muito maior e muito próxima da temperatura que os ímãs que tem aqui, a imantação da cama, permite, e isso consequentemente faz com que ele perca a imantação, né? A temperatura é muito alta. Então para ABS não é uma boa ideia, mas para PLA é excelente. Dispensa inclusive aditivos sobre a cama, você pode imprimir muito bem sem necessidade de colocar nada sobre a cama. Apenas aquecer uma temperatura de 45 graus já é o suficiente para o PLA grudar, que é uma maravilha em cima desse tapete. Porém, eu tive testando, pessoal, peças maiores, mais complexas, dificultam a hora de liberar o tapete, tá? Na hora que você tentar puxar o tapete, ele vai ficar grudado ali com uma força danada. Aí eu tive que enfiar alguma coisa por debaixo do tapete para ele soltar, porque puxando, o risco que ocorria, inclusive, era estragar o tapete magnético. Bom, agora a gente vai falar sobre as desvantagens que eu encontrei nesta impressora. A primeira delas, que eu já citei, mas citei como uma das vantagens, é também uma das desvantagens desta impressora. É o sistema cartesiano, ou seja, ela vai movimentar o tempo todo para frente e para trás esse eixo que carrega um motor e um peso muito grande em cima do próprio eixo. Consequentemente, você não vai conseguir atingir velocidades muito altas. Existem pessoas até que convertem esse tipo de impressora para o modelo Core XY justamente para obter maior velocidade. Então, um dos problemas também é o fato dela possuir um sistema cartesiano. O segundo problema, que na minha opinião é o mais grave de todos, talvez o que comprometa mais essa impressora, é que ela é baseada na placa Melzi, que é um projeto RepRap feito com o objetivo de atingir a grande massa, ou seja, extremamente utilitário, feito com componentes básicos e baratos, a fim de ser produzido em larga escala.
Naturalmente, quase ninguém foi capaz de colocar isso em prática, mas os chineses foram capazes de colocar isso em prática à risca. Tanto é que a Ender 3 é um sucesso mundial monstruoso por conta do projeto RepRap da Melzi. Então os caras pegaram lá o modelo da plaquinha e reproduziram isso massivamente, fizeram um monte de impressoras utilitárias que funcionam e cumprem o papel delas e por um preço de banana. Então esta impressora ela traz uma placa Melzi. Qual é o problema da placa Melzi? O problema é que o microcontrolador da placa Melzi é um microcontrolador com sérias limitações, não só de processamento como de armazenamento. Em todo tempo a impressora trabalha com esse microcontrolador afogado. E além disso, por ser um projeto feito para reduzir o custo, um projeto de baixo custo, a placa Melzi ela possui drivers grudados nela, feitos nela mesma, on-board. Embedded. Então você não consegue trocar, por exemplo, os controladores steppers desta placa por controladores steppers melhores. Por exemplo, controladores TMC, controladores LV8729, né? O controlador TMC 2100, 2208, 2206, 2130. Você não consegue colocar isso nessa impressora, porque simplesmente não há uma maneira como remover de maneira fácil, né? Porque se alguém quiser, um cara for muito técnico, muito especialista, ele consegue remover esses steppers, controladores steppers da placa, mas não é o caso. Você não vai querer fazer isso naturalmente. Então é uma placa que vem com os drivers Allegro A4988, que são drivers que eles fazem o trabalho deles, né? Funcionam muito bem, de maneira muito eficiente, porém fica o tempo todo fazendo esses barulhinhos que você está ouvindo, introduz aqueles problemas conhecidos como Salmon Skin e tem aqueles probleminhas também, né, com relação aos passos, porque ele só tem ou só alcança 16 micropassos por passo. Então, é um controlador básico para fazer o que se propõe, ou seja, uma placa utilitária. Então, a eletrônica desta impressora é extremamente básica, né, feita apenas para funcionar. Outro problema dela é que ela possui uma entrada, ou a interface de comunicação dela é basicamente uma porta mini USB e uma porta micro SD. Ou seja, você pode colocar aquele cartão pequenininho na impressora para imprimir, né? Ou você pode conectá-la através da porta USB que vem on-board na placa controladora. Fora isso, você não tem outra opção. Então, qualquer coisa que você for fazer nesta impressora tem que ser através desta interface. Não tem entrada para pendrive. Essa entrada do cartão é uma entrada extremamente frágil. Inclusive, eu já quebrei a da minha Ender 3 porque eu coloquei o cartão e como existem vários padrões, não necessariamente tudo é igual, há momentos em que, dispositivos em que você precisa apertar o cartão para ele sair. Outros não, basta você puxar. Então, com esse negócio de tirar cartão de uma, colocar em outra, pegar, tirar, colocar, pegar, tirar, colocar, eu simplesmente puxei o cartão da minha Ender 3. Isso quebrou o suporte, a entrada ou o dispositivo que fixa o cartão lá dentro. Então, se você vacilar e puxar o cartão ao invés de apertar ele para ele ser liberado, simplesmente você vai danificar permanentemente a sua placa controladora e aí restam apenas duas opções: substituir a placa controladora como um todo, né, de uma vez, ou pegar e passar a utilizar apenas a porta USB da placa para poder mandar os arquivos para a impressora. O display LCD da impressora é o display basicão da Ender 3 mesmo, com duas cores apenas e com uma resolução muito baixa. Então não tem nada demais, como eu falei para vocês, uma Ender 3 replicada e montada num frame diferenciado. Outra coisa, pessoal, bem chata, é que ela não vem com a cama com a proteção térmica aqui embaixo, né? Então a cama vem nua, sem nada para proteger a cama por baixo. Então, quando você tiver uma exigência maior de temperatura, isso pode ser um problema. Não é nada que você não consiga corrigir colocando uma proteção por conta própria, né? Isso vende no AliExpress, na Banggood, enfim. Inclusive, eu devo colocar até o link aí na descrição do vídeo para vocês.
Outra coisa que eu achei ruim, né, na Ender 5 é que a cama ficou meio flácida. Diferente da Sapphire, a cama dela é apenas uma lâmina, uma chapa que vem até aqui atrás e tem esses apoiadores. Mas aqui na frente não tem nada apoiando ela. Então ela deveria ser uma chapa pelo menos dobrada a fim de evitar a flacidez. Mas se você observar à medida que a impressora vai imprimindo, dá para perceber pequenas movimentações aqui na cama da impressora, né? Ela se movimenta à medida que a impressora vai imprimindo. E isso, naturalmente, pode introduzir imperfeições na impressão ou durante a impressão. No geral, pessoal, a experiência que eu venho tendo com a impressora é muito boa. Eu diria até melhor do que a Ender 3, porque a estrutura do frame dela é muito legal, faz toda a diferença. É uma Ender 3 com um frame melhor, essa é a realidade. Agora, quanto à área de trabalho dela, a área de trabalho dela é limitada a 200 por 200 por 300 milímetros. Ao passo que a área de trabalho da Ender 3 é 220 por 220 por 250. Então, a área de impressão da Ender 3, de certa forma, considerando os eixos Y e X, é maior. Por outro lado, a Ender 5 tem um eixo Z um pouco maior. Já a Sapphire S, por outro lado, possui uma área de 220 por 220 por 200 milímetros. Ou seja, os eixos X e Y são idênticos aos eixos X e Y da impressora Ender 3. Porém, o eixo Z é o menor de todos. A Ender 5, ela ocupa um espaço maior do que a Ender 3, apesar de ter uma cama um pouco mais modesta que a cama da Ender 3. Na verdade, olhando assim, pessoal, o tamanho da cama é a mesma, mas a área de impressão válida da Ender 5 é menor que a área de impressão válida da Ender 3. Bom, vamos dar uma olhadinha no resultado da impressão dela para a gente ver como é que ficou? Bom, pessoal, como aquele branco não ajuda muito a ver as falhas, né, ele esconde bastante, eu apliquei uma camada bem fininha aqui de Prime em cima dele. Esse Prime aqui é violento, ele consegue dar uma cobertura extraordinária, é um negócio absurdo. Então eu tive que aplicar bem pouquinho mesmo, porque senão ia cobrir tudo. Mas, como vocês podem ver, ó, essa falha que vocês estão vendo aqui é aquele Salmon Skin. Os drivers Allegro A4988 tem esse problema. Claro, ele pode ser minimizado usando alguns diodos para resolver, mas tem ali, tá ali aquele Salmon Skin, e eu já vi não só nessa região, né, mas tem em outras regiões também. Conforme vocês podem ver, linha pra caramba, né? Várias linhas, enfim. Muito parecido com a Ender 3, muito parecido com o resultado que eu obtenho nas outras impressoras. Mas você percebe que algumas áreas têm mais linhas do que outras, o que pode necessariamente ser resolvido. Bom, esse resultado que você está vendo é o resultado que eu obtive tirando a impressora da caixa, montando e colocando para imprimir. Eu utilizei aquele perfil Creawesome Mod para Ender 5, fiz uns pequenos ajustes leves, né, só para mudar algumas coisas, e o resultado ficou assim, né? Talvez eu fazendo alguns ajustes lá na impressora eu consiga algo melhor que isso, que também não está ruim, tá, pessoal? Se eu der um prime aqui em cima, ele consegue cobrir essas linhas todinhas que vocês estão vendo, tá? Então olha aí, ó, como é que elas ficaram. Essas manchinhas aí é porque eu coloquei realmente uma camada bem fininha de prime. As camadas que eu imprimi aqui foram camadas de 0.12, tá? Então o resultado ficou assim, né? Muito parecido com o que eu obtenho da Ender 3, com algumas falhas graves aqui que podem ter sido provocadas ou pelo filamento de má qualidade, ou o filamento pode ter agarrado em algum lugar, ou pode ter sido a cama da impressora que balançou, né? Que eu falei para vocês que eu detectei algumas deficiências, né? Alguma flacidez nela. Mas enfim, não está ruim o resultado, tá? Tá legal, é satisfatório. Se fizer alguns ajustes finos e dar uma olhada melhor na mecânica da impressora e na configuração do perfil também, eu acredito que ele vai mudar substancialmente. Tá? Então esse foi o primeiro resultado que eu obtive com esta impressora. E fiquei satisfeito, não estou reclamando não, tá bom, pessoal? Imprimi a 80 milímetros por segundo. Observe que aquela região que ficou ruim na Sapphire, aqui ficou legal. Apesar que eu usei outro filamento e também outro perfil, um perfil melhor que o perfil que eu configurei para Sapphire, né? Porque eu coloquei tempo mínimo por camada 10 segundos, então dá tempo do material secar sem que aconteça aqueles escorrimentos comuns. Sem sombra de dúvida, eu vou fazer outros vídeos com essa impressora, fazer outros comparativos também. A gente deve fazer um comparativo dela com a Ender 3, com a Sapphire,
talvez até uma corrida de impressora para ver quem imprime mais rápido. Se bem que a gente já sabe a resposta, né? Mas enfim. É isso. Se você não é inscrito no canal, gostou do vídeo e quer ver mais vídeos como este, inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Não paga nada, pessoal. É só se inscrever aí, tá? E basicamente o YouTube vai lhe enviar notificações quando eu enviar vídeos novos. É isto. Espero que vocês tenham gostado. Bom, nós temos um Patreon. Se você quer ter acesso a conteúdo especial, exclusivo, participe do nosso Patreon. O link está bem aí na descrição, clique para obter mais informações e lá com certeza eu vou colocar uma série de vídeos a respeito desta impressora. Então é isso, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até os próximos vídeos.